O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia para você. Com essas palavras sagradas da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. Na certeza, na convicção do nosso coração que nós temos um Supremo Pastor, que Ele supre as nossas necessidades, está ao nosso lado, cuida da nossa vida, da nossa família também. É por isso que a cada manhã nós nos levantamos e os nossos primeiros pensamentos se voltam para Ele com gratidão, com louvores, reconhecendo a sua soberania sobre a nossa vida. Quero deixar com você, nesse momento, um versículo da Palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 118, verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, o verso 1. Precisamos render graças ao Senhor todo e qualquer momento da nossa vida. A nossa vida precisa ser uma canção viva para o nosso Deus. Quando nós vivemos da maneira como o Senhor se agrada de nós, a nossa vida se torna uma canção. Deus é bom o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus é bom, e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, de geração a geração. Salmo 118, o verso 1. Amigo, nesse canal, a cada dia, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 8, o verso 1. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, Asbel o segundo, Aara o terceiro. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, que é o capítulo 8, nós veremos. O autor do livro de Crônicas, ele dá uma atenção especial à genealogia de Saul. É o primeiro rei de Israel. Embora todos soubessem que a vontade de Deus era que o regime teocrático pudesse predominar entre o povo do Senhor, Deus falaria, o seu povo ouviria e eles viveriam uma vida feliz para todo sempre. Mas o povo de Deus escolheu ter um rei humano. Eles queriam seguir o mesmo modelo dos reinos que estavam ao redor do povo do Senhor, dos cananeus. Eles queriam ter um soldado, um rei que montasse no cavalo e fosse à frente das suas batalhas, mesmo Deus advertindo o seu povo, mesmo Deus mostrando o lado negativo do que iria acontecer no futuro, eles permaneceram com a sua mesma opinião e Deus ouviu o pedido do seu povo. Não se demorou muito para que eles passassem por momentos difíceis e clamassem a Deus. Mas Deus é um Pai de amor, é um Deus de misericórdia. Deus ouviu o seu povo e estava sempre solícito a atender a necessidade do seu povo. A genealogia da tribo de Benjamim é uma das mais extensas que nós encontramos dentro da Bíblia. Ela só é superada pela genealogia da tribo de Judá e da tribo também de Levi. A genealogia de Benjamim também recebe uma atenção especial, porque a cidade de Jerusalém estava dentro do território da tribo de Benjamim. E é da tribo de Benjamim que procede o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. A tribo de Benjamim, comparada com outras tribos, nós podemos ver que ela era uma das menores. Mas embora não menor em importância, porque grandes soldados, lutadores, saíram da tribo de Benjamim. O pai e mãe de Benjamim era Raquel e Jacó. Raquel perde a sua vida logo após o nascimento de Benjamim. Benjamim é o único filho que não estava envolvido na trama da venda de José para os ismaelitas e que futuramente foi vendido para os egípcios. Todas as tribos, em especial, Deus concedeu o dom. E a tribo de Benjamim tinha recebido um dom especial de Deus de ter soldados valentes, guerreiros e temido por outros soldados. 1 Crônicas, capítulo 8, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: Saarim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe. O autor do livro de Crônicas, após citar diversos nomes, compor a sua genealogia, ele dá uma pausa para mencionar a separação de uma família. Saarim mandou embora as suas duas esposas, Baara e Ruzim. Quando nós olhamos a família no Antigo Testamento, nós vemos muitas famílias viverem o regime da poligamia. Mas isso não quer dizer que Deus se agradava dessa forma. O modelo estabelecido por Deus para a família nós encontramos no livro de Gênesis. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, os abençoou para que eles pudessem viver uma vida feliz.
Este era o ideal de Deus para a família. Nunca foi plano do Senhor que as famílias se envolvessem na poligamia. Aqueles que se envolveram com a poligamia pagaram um alto preço, passaram por dificuldades, tiveram problemas e muitas famílias não conseguiram discipular, ensinar, instruir os seus filhos como Deus gostaria que um pai e uma mãe pudesse discipular e instruir os seus filhos no caminho do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz o seguinte: Esses foram os chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Embora o autor do livro de Crônicas esteja se referindo à genealogia da tribo de Benjamim, mas ele aqui começa a mencionar a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém estava dentro da geografia do território da tribo de Benjamim. Dentro da cidade de Jerusalém não morava apenas os integrantes da tribo de Judá, mas em sua maioria eram os integrantes da tribo de Benjamim. Como nós podemos ler no versículo 29, o pai e o fundador da cidade de Gibeão era Gibeão. Foi lá em Gibeão que Deus apareceu a Salomão e o tornou o homem mais sábio sob a face dessa terra. Lá em Gibeão também morou Saul. Foi lá em Gibeão onde se estabeleceu o santuário do Senhor. Era para lá que o povo do Senhor se voltava para se encontrar com o seu Deus e entregar as suas ofertas e as suas expressões de adoração. 1 Crônicas, capítulo 8, verso 33, a palavra de Deus diz o seguinte: Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Embora o nome do filho de Jonatas seja Esbaal, isso não quer dizer nem que Jonatas nem Saul eles eram devotos a Baal. A palavra Baal significa senhor, dono, marido, mas depois que essa palavra foi relacionada ao deus Baal, houve uma proibição da parte de Deus que o seu povo pudesse colocar o nome dos seus filhos com o termo Baal. Deus não queria que nada que estivesse relacionado à adoração pagã a Baal estivesse envolvido no meio do seu povo. Deus queria uma separação clara, distinta daqueles que eram santos e daqueles que eram profanos. Quando nós fazemos um estudo detalhado da palavra de Deus, nós vemos que gradativamente os israelitas começaram a colocar em prática nas suas vidas o que Deus tinha determinado para o seu povo. O nome de Esbaal foi mudado para Isbosete. Esbaal significa homem de Baal. Isbosete significa homem de vergonha. Deus não queria que o seu povo se envolvesse com a cultura pagã. O desejo de Deus e o sonho do Senhor era que a nação de Israel fosse um povo santo, separado exclusivamente para representar o seu nome aqui na face dessa terra. As mudanças desses nomes eram necessárias e recomendadas por Deus, porque o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, esses livros eram lidos dentro do templo. A leitura desse livro era o estudo da palavra de Deus. Quando eles ouviam as leituras desse livro, eles sabiam que era Deus falando com eles. Portanto, não poderia haver uma mistura do nome de Baal com adoração ao Deus Israel. O Deus que nós servimos, ele nunca quis que essa junção pudesse acontecer. Os objetivos pelos quais Deus um dia tirou o seu povo do cativeiro do Egito eram muito claros. Ele queria um povo separado. Ele queria um povo exclusivo para ele. Ele não queria ser um Deus que pudesse concorrer no coração do seu povo. Ele queria ser exclusivo na vida do seu povo. O objetivo pelo qual Deus colocava a nação de Israel no centro da terra, na terra de Canaã, o objetivo era evangelizar, era revelar a sua verdade ao mundo. Deus queria um povo separado para influenciar e jamais ser influenciado. O que eu e você nessa manhã precisamos entender que os mesmos propósitos pelos quais Deus um dia chamou o seu povo, hoje Deus tem nos chamado. Deus espera que nós possamos ser um povo santo dele. Deus espera que nós possamos influenciar as outras nações. Nós não podemos absolver a cultura do mundo ou do século presente, mas nós precisamos influenciar o presente século com a cultura da palavra de Deus, com as verdades que estão reveladas na vida. Por isso que a cada manhã, a cada dia, nós precisamos nos levantar com o coração aberto, clamarmos por Deus, suplicarmos pela sua bênção, para que nós possamos ter forças vindas do céu
para que possamos, nos dias em que nós estamos vivendo, cumprir os propósitos de Deus para a nossa geração. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.